Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um XP Resolve. Professor André Vinícius, Geografia aqui com vocês, para mais uma correção e análise de questão do Enem, essa aqui de 2012, da primeira aplicação. A moderna conquista da Amazônia inverteu o eixo geográfico da colonização da região. Desde a época colonial até meados do século XIX, as correntes principais e população movimentaram-se no sentido leste-oeste, estabelecendo uma ocupação linear articulada. Nas últimas décadas, os fluxos migratórios passaram a se verificar no sentido sul-norte, conectando o centro-sul à Amazônia. Então veja que a gente vem falando sobre a moderna conquista da Amazônia, tá? Então desde a época colonial, dos meados até o século XIX, então, essa modernidade agora, principalmente final do século XIX, início do século XX, e ele fala sobre correntes populacionais, né? A movimentação que antigamente era feita no sentido leste-oeste, e agora ela está sendo feita no sentido norte e sul, tá? Então, lembre-se sempre que quando a gente fala de Amazônia, a conquista da Amazônia, é principalmente na questão florestal, certo? Vamos aqui para o comando. O primeiro eixo geográfico de ocupação das terras amazônicas demonstra um padrão relacionado à criação. Então, ele está falando ao primeiro movimento que ele fazia no sentido leste e oeste. Então, se a gente pega a Amazônia leste a oeste, a gente vê que abrange a grande área da floresta. Nesse sentido sul-norte, a gente já vai ter desencadeado outras obras, né? A chegada de estradas, de ferrovias, ok? Então, a gente tem que lembrar sempre o quê? Das características da floresta amazônica, uma floresta úmida, tá? Então, quando a gente se referir à Amazônia, lembrar sempre da questão da umidade, ok? Letra A. Núcleos urbanos em áreas litorâneas. Se ele está fazendo sentido leste-oeste, nessa primeira eixo de ocupação, ele não está perto do oceano, tá? Então, as áreas litorâneas é onde a gente encontra um pouco de aglomerados urbanos, certo? Porém, essa ocupação das terras amazônicas, ela não vai se dar nas áreas litorâneas. Por quê? Porque os principais minérios ou outro tipo de extrativismo encontram-se no interior da floresta, não nas áreas litorâneas. No litoral, a gente vai ter os grandes portos. B. Centros agrícolas modernos no interior, tá? Então, a gente não vai ter esses centros agrícolas. Os centros agrícolas, eles estão ainda subindo nesse sentido sul-norte, ok? Naquela parte de fronteira com o Mato Grosso, que ali a gente vai ter o quê? A expansão do agronegócio, tá? Que a gente vai chamar de quê? De arco do desmatamento, perfeito? Vias férreas entre espaços de mineração. Também não, tá? Então, essa ocupação ela não vem por meio das linhas férreas. D. Faixas de povoamento ao longo das estradas. As estradas, ela é recente, ok? Inclusive, trazendo um grave problema ambiental para a Amazônia, que é a questão da rodovia transamazônica, que até hoje, né, desde a época da ditadura militar, e até hoje não foi concluída a obra, gastando muito dinheiro. Então, aqui a gente vai ficar o quê? Com a letra E, a questão da umidade, certo? Povoados interligados próximos a grandes rios. Então, quando a gente fala em Amazônia também, a questão de umidade, não só a questão das chuvas, mas quem? A própria bacia amazônica. Então, a gente sabe que o principal meio de transporte dentro da região amazônica ainda é o transporte marítimo e hidroviário. Então, esses povoados eles vão se interligar próximos aos grandes rios, porque vai facilitar todo o transporte e escoamento de mercadorias. Beleza, gente? Um abraço e até a próxima.